Sejam bem-vindos a mais esse dia do Gestão Médica 4.0. Aqui a gente ajuda médicos a alavancarem suas carreiras, ajuda médicos a aumentarem seu faturamento, ajuda médicos a entenderem um pouco mais de gestão, a entenderem um pouco mais de marketing digital, de marketing em geral. Então esse canal aqui, ele é feito para você, colega médico, que assim como eu tive, minhas dores, tive meus problemas ao longo de todo o processo de caminhada e crescimento dentro da minha carreira, e hoje eu tento passar isso aqui para os meus colegas médicos para ver se a gente consegue encurtar esse caminho, para ver se a gente consegue fazer com que alguns colegas não passem pela mesma dor que eu acabei passando. E, gente, quem tá gostando desses conteúdos já vai logo começando a chamar os amigos, vamos fazer essas lives bombarem. Isso é muito legal para muitos amigos. Clica aí no aviãozinho, marca seus amigos aí para assistirem, dá coraçãozinho, que aí o Instagram acaba também distribuindo mais e a gente acaba colocando mais gente. E quanto mais gente, mais interessante fica, mais perguntas são feitas e, obviamente, também a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, né? Então, acaba ficando muito mais interessante quando a gente tem outros colegas para dividir aqui a nossa experiência, né? E hoje a gente vai falar como a gente pode transformar a sua secretária aí numa máquina de vendas, como a gente pode transformar a sua secretária numa pessoa que vai trabalhar no funil interno de vendas da sua clínica, como ela fazer o paciente andar por esse funil de vendas. E obviamente a gente vai falar um pouquinho de funil de vendas também para que você que não sabe o que é isso, você entenda melhor como que funciona e se isso funciona para o seu consultório. As pessoas às vezes pensam assim, Janete, essas coisas são teóricas, não tem a ver com medicina, não tem a ver com consultório. Tem tudo a ver com consultório, tem tudo a ver com medicina, porque na verdade a gente também vende um serviço, né? A gente vende um serviço altamente especializado, mas a gente vende um serviço, né? Então fico muito feliz que vocês estejam aqui nessa live hoje. O que é um funil de vendas, né? Primeiro a gente precisa entender o que é um funil de vendas. Imagina um funil, inicialmente, imagina na sua cabeça um funil, desde que a gente coa café mesmo. E lá em cima, no topo do funil que a gente chama, lá no topo do funil, existem ali aqueles prospects, né? Aqueles possíveis pacientes, ainda não são seus pacientes, são seus possíveis pacientes, que por algum motivo estão procurando alguém da sua especialidade, tá? Então lá em cima, lá no topo do funil, estão esses possíveis prospectos. Pessoas que de alguma forma estão precisando do seu serviço, ou que às vezes nem sabem que precisam do seu serviço, e tem como a gente trabalhar essas pessoas que estão ainda fora do funil. E isso a gente vai aprender numa outra aula, não é um tema para essa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar vai falar sobre como trabalhar o funil interno de vendas. Mas essas pessoas que estão lá no topo do funil, que estão lá em cima ainda, que ainda não são seus pacientes, que estão ali orbitando ao redor do funil e tentando achar um médico, de repente, na sua especialidade, essas pessoas elas vão ser impactadas diretamente pela sua secretária no momento de atendimento, tá? Então, é isso que a gente vai também conversar hoje, sobre como a sua secretária ela pode trabalhar esse paciente. Nossa, eu não peguei minha água hoje. Não pode trabalhar esse paciente no funil, tá? E como ela pode fazer isso da melhor forma e se realmente ela consegue fazer isso. E hoje eu vou tirar um tabu aqui, tá? Primeiro tabu que a gente vai tirar, porque tem muito médico que acha que a secretária ela é basicamente uma pessoa que atende telefone e marca consulta e organiza agenda, né? E hoje a gente vai dizer para vocês que não é isso, que não é só isso, né? Isso também, mas não é só isso. Pelo contrário, a sua secretária ela é ponto principal no crescimento do seu negócio, no crescimento do seu consultório. E quando você tem uma pessoa na linha de frente que realmente te ajuda, quando você tem uma pessoa na linha de frente que sabe fazer a coisa de forma correta, e quem tem que ensinar isso é você, colega médico, você que tem que ensinar como a secretária vai atender o telefone, você tem que ter os scripts de telefone adequados, você tem que fazer ela utilizar e saber gatilhos mentais, que vai ser tema de uma próxima live no futuro. Enfim, quando você faz a sua secretária entender todo esse mecanismo, né?
você com certeza consegue fazer muitos mais pacientes ligarem para o seu consultório, entrarem efetivamente no funil de venda, marcarem consulta e, obviamente, também comparecerem na consulta, né? Bom, então, mais uma vez, a gente tem aqueles pacientes ali que estão orbitando ao redor do funil, né? Aqueles pacientes que estão ali e ainda não entraram em contato com você. Como normalmente esses pacientes encontram você? Como normalmente esses pacientes eles chegam até você? Normalmente, os pacientes que vêm até você, e é muito legal que você tenha essa pesquisa no seu consultório de como que o paciente chegou até você, de que forma você está sendo conhecido, tá? Que é justamente como as pessoas estão entrando no funil de vendas do seu consultório. Que pode ser através do Instagram, que pode ser através do Facebook, que pode ser através de Google Ads, né? Que são os anúncios do Google, se você faz tráfego pago. Pode ser através de indicação de amigos das pessoas, pode ser através de indicação de colegas médicos ou de outras profissões afins, tá? Pode ser através do seu site. Então, todas essas ferramentas, elas podem atrair o cliente para o seu consultório, para te conhecer, para ter um primeiro contato. Aquele paciente que é o paciente que ainda não entrou no funil, é aquele paciente que teve um primeiro contato com você, de alguma forma, seja ela provavelmente virtual, ou ele soube do seu trabalho através de alguém, mas ele ainda não ligou, tá? Que a gente chama normalmente de prospect, é um possível paciente no futuro. Então, também pode vir através de lista de convênios, por exemplo, né? Ou até de YouTube, quem tem um canal bem estruturado no YouTube, também atrai muitos pacientes. Aliás, eu aconselho quem gosta de fazer vídeos, quem lida com isso, de começar a fazer vídeos no YouTube, porque esse é o canal do futuro, tá, gente? Do momento e provavelmente do futuro também. A pergunta é, a sua secretária sabe disso? A sua secretária sabe, se você faz isso, né, que você gasta um dinheiro para que você seja divulgado, obviamente de formas diversas, e aí pode ser um anúncio que você pagou num jornal de grande circulação, um anúncio que você pagou numa revista local de grande circulação ou até mesmo nacional. Tudo isso nada mais são do que estratégias de marketing que a gente faz de formas diversas para captar pacientes para entrar no funil do consultório, no funil de vendas. Ok, a pergunta é, alguma vez você, colega, já colocou isso no papel? O quanto você gasta anualmente em marketing para trazer pacientes novos para sua clínica? Olha, aqueles colegas que investem um pouco mais, muito provavelmente vão se assustar algumas vezes com os números que pagam. Eu confesso que algumas vezes quando eu fiz isso, eu ainda faço todo ano, mas logo no início quando eu fiz, e eu não tinha essa real noção de quanto eu gastava no ano, porque uma coisa é você gastar uma coisa ali aqui e a outra ali, outra coisa é você colocar na planilha. Quando você coloca em planilha e você vê aquele montante, aquele número que você não tinha a real noção, a coisa muda um pouco de figura. Então, se você colocar na planilha tudo que você gasta por mês ou por ano para você trazer pacientes para o seu consultório, coloque lá o seu site, a hospedagem do site, quanto foi a construção do site, se você faz algum tipo de manutenção, se você impulsiona Facebook, se você impulsiona Google, se você tem algum tipo de propaganda na cidade, seja no jornal, seja em revista, tudo que você utilizou de marketing em um ano. Faz essa planilha. E depois que você tiver essa planilha, você senta com a sua secretária e você tem que mostrar esses valores para ela. Sabe por quê? Na cabeça delas é só mais um paciente que está chegando. Na cabeça da secretária é só mais um paciente que está ligando. E ela não sabe de onde ele veio, ela normalmente não tem... Na verdade, para elas não é tão importante assim de onde eles vêm. E muitas vezes elas não têm nem noção de quanto você gasta para trazer pacientes novos para você, tá? Então, é legal que você sente com a sua secretária e diga, olha, fulana, ano passado nós gastamos tantos mil reais para esse paciente chegar até uma ligação desse momento no consultório, porque é exatamente isso que acontece. O paciente ele faz um passo a passo
Desde, tô procurando uma determinada especialidade. Eu vi num determinado site, nossa, eu achei legal esse site. Eu vou para as redes sociais, ele normalmente valida nas redes sociais. Eu vou no Instagram, eu vou no Facebook, né? E aí ele vai lá e valida você. Até o ponto de ele realmente chegar e pegar o telefone e ligar, é um caminho, é um trajeto que é muito mais... a gente automatiza como se fosse uma coisa mais simples, mas no fundo não é tão simples assim. Então, quando o paciente ele liga para o consultório, ela é uma ligação que tem que ser extremamente valorizada. E a sua secretária tem que entender isso, que cada ligação tem que ser extremamente valorizada. E que por isso ela precisa atender de uma forma diferenciada. E que por isso ela precisa atender com uma alta energia. E que por isso ela precisa atender o telefone sorrindo. Porque cada paciente ali, cada pessoa que está ligando ali para procurar os seus serviços é um paciente único que passou por todo um caminho para chegar até você. De repente ele até foi indicado por algum colega, foi indicado por um amigo da pessoa, né? E normalmente ele, ok, ouviu falar, depois ele esquece o nome, aí ele vai procurar nas redes sociais, tem um trabalhão para te achar, e aí de repente ele achou você na rede social, mas não tinha um telefone lá, e aí ele foi no seu site, até que ele achou seu telefone, quer dizer, ele teve todo um passo a passo, um trabalho para chegar até você, para quando ele liga para a clínica, de repente a secretária atende de uma forma que não conecta com o paciente, né? Deixa ele frustrado com o atendimento. E veja bem, hoje as pessoas elas ficam frustradas com o atendimento por muito pouco, porque a gente está na era da experiência, todo mundo sabe disso, isso tem sido muito falado, né? Cada vez mais falado, a era da experiência, a encantamento Disney, como um atendimento diferenciado, e a gente fala muito isso aqui também no Gestão, e eu sou muito fã disso, eu acho que realmente a gente tem que fazer um atendimento diferenciado. No entanto, quando a sua secretária ela atende de uma forma normal, de uma forma comum, que não faz qualquer diferença para o paciente, por mais que não seja intuitivamente acaba sendo frustrante, sabe? Intuitivamente acaba sendo frustrante. É diferente de quando ele cria uma expectativa e no telefonema é superada essa expectativa. Quando realmente no telefonema de chegada, né, ao atendimento, quando o paciente liga e a secretária atende de uma forma que surpreenda o paciente, isso faz toda a diferença. Principalmente quando ele está pesquisando entre profissionais. Vamos dizer que ele tem ali uma listinha do plano de saúde dele. E aí ele tem 3 ou 4 opções de médicos. Como o primeiro contato vai ser a secretária, e como ele tem o plano de saúde, o problema para ele não vai ser o preço. O problema para ele vão ser outros, né? Ele vai escolher, o critério de escolha dele, muitas vezes vai ser por localização, por facilidade de horário, mas também, e vou dizer para vocês que principalmente pelo atendimento. Porque, gente, quando a gente é bem atendido, quando a gente é muito bem atendido, quando a gente tem um atendimento uau, diferencial, pode ser na Conchichina o consultório, pode ser totalmente contramão, pode ser distante para ele, mas o paciente vai, mas a pessoa vai. Por quê? Ela teve um atendimento diferenciado. É ou não é? Quantos de vocês, com certeza, em algum momento, tiveram um atendimento diferenciado em alguma empresa, ou um restaurante, ou um hotel, ou enfim, qualquer lugar que seja de serviços ou produtos, que você foi tão bem atendido, mas tão bem atendido, que você teve a vontade de voltar lá, mesmo que seja contramão, mesmo que seja mais caro, mesmo que seja mais difícil, mesmo que você tenha várias objeções. Mas só pelo fato do atendimento diferenciado, personalizado, enfim, um atendimento que realmente te choque, você tem vontade de retornar no local. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? A secretária, ela é sim a ponta que vai unir esse paciente que está começando lá em cima, no topo do funil, que está querendo entrar no funil, ao médico que está aqui embaixo, no fundo do funil, né? No final do funil. Então, para com o pensamento, e eu quero que vocês quebrem esse tabu, para com o pensamento de que secretária, ela só serve para atender telefone, ela só serve para fazer agendamento. Tá? E vamos dar um treinamento diferenciado para essa secretária, para que ela realmente consiga fazer um atendimento diferente, para que ela consiga ter um treinamento para quebrar as objeções do paciente. E a gente vai ter lá na frente uma aula só sobre objeções, como quebrar objeções
no telefonema, para que ela consiga conectar com esse cliente, para que ela aprenda técnicas e táticas de gatilhos mentais para poder marcar esse paciente. Enfim, você consegue transformar a sua secretária numa máquina de vendas, se você quiser, e obviamente se ela tiver interesse nisso. Para isso você precisa ensinar isso para ela e gerar esse interesse nela, esse interesse diferenciado, né? Então, aqui, agora eu vou dar só algumas pitadinhas assim, de situações que você pode já desde agora começar a implementar na sua clínica para que esse atendimento já seja um pouco mais diferenciado. Alguns deles eu já até comentei aqui. Primeiro é fazer com que a sua secretária atenda realmente sempre no nível de energia legal, né? Que ela atenda sorridente ao telefone, que ela não seja monossilábica. Sabe o que é aquele monossilábico? O paciente está falando, ela diz sim, não, não, sim, às 16 horas. Então, assim, esse tipo de atendimento é um atendimento que ele gera um desconforto no paciente que parece que você está fazendo um favor, né? A sensação que o paciente tem, nossa, parece que eu estou fazendo um favor para a secretária, marcando uma consulta. E na verdade não é. O interesse é de nós, na verdade, o interesse é nosso, médico, de que o paciente venha até nós, né? Para isso a gente trabalha, para atender mais pacientes, para ter um maior rendimento no consultório. Se não fosse assim, a gente ficaria em casa, né? Então, o interesse do paciente vir até nós é nosso, dos médicos. E a sua secretária tem que entender isso. Fulano, o interesse do paciente vir até mim é meu, não é só dele. Ele está precisando, mas eu também estou. Ele precisa do meu conhecimento, mas eu também preciso disso para sobreviver. Senão, eu faria tudo pro bono, né? A menos que você trabalhe pro bono, ok, a gente não vai tocar nesse assunto. Mas caso você trabalhe ganhando, obviamente você quer mais pacientes, ou você quer aumentar o seu ticket médio de pacientes, ou você quer atender mais pacientes particulares, enfim. Por mais que a gente ame a profissão, e eu amo a minha profissão, mas a gente vive disso, né? A gente vive dos valores que são pagos pelo paciente. Então, uma primeira coisa é isso, ela atender sempre sorrindo, ela atender de uma forma que realmente conecte o paciente, criar um elo de ligação. E aí existem perguntas poderosas que a gente vai trabalhar numa outra live também, as perguntas poderosas que a sua secretária pode fazer para conectar esse paciente, para fazer com que ele fique cada vez mais interessado em ir na sua clínica, interessado em ir no seu consultório e fazer o seu atendimento e consultar com você profissional, e não com outro profissional, por mais que ele tenha ali um leque de escolhas grande. Mas quando a secretária ela consegue conectar isso, com certeza ela consegue trazer muito mais pacientes para o seu consultório, tá? Então, essas dicas eu já comentei, né? De sorrir, de atender com alta energia. Um outro detalhe importante sempre é atender no máximo até o terceiro toque. Hoje em dia as pessoas elas são cada vez mais ansiosas, hoje em dia a gente já não tem paciência para muita coisa e a gente tem um mercado muito farto de todas as especialidades, né? Com algumas exceções em algumas cidades, obviamente, onde tem menos profissionais de determinadas especialidades, mas nas grandes cidades, hoje existe um mercado muito farto de grandes número de profissionais de diversas especialidades. Então, se você deixa o telefone tocando até cair, o paciente ele tende a procurar o próximo da lista, que pode ser o próximo da lista do plano de saúde, pode ser o próximo da lista que está ali no Google Ads que ele achou, ou no geolocalizador dele do Google. Enfim, ele vai procurar o próximo da lista que atenda mais rapidamente. Às vezes a pessoa está no trânsito, muitas vezes as pessoas ligam do trânsito, né? Não deveriam, mas ligam. E para ele o que for mais prático, o que for mais rápido, é o que vai fazer mais sentido na cabeça do paciente. Então, a regra tenta fazer com que os telefones sejam atendidos até o terceiro toque no seu consultório. Ah, Janete, mas tem horas que elas saem da mesa, tem horas que elas estão me ajudando no consultório, tem horas que... Ok, pode ter as suas especificidades e as suas peculiaridades, mas o correto e o ideal é que atenda no máximo até o terceiro toque, ali, senão você acaba perdendo muitas vezes esse paciente, tá? E a outra coisa também é sempre anotar o contato do telefônico do paciente que ligou, né? E o e-mail também dele de preferência, para que você já tenha esse contato para trabalhar ele no funil ao longo do processo, caso você viu que esse paciente de repente não
caminhou pelo funil como nós gostaríamos, tá? Outra tática, tentar fazer o agendamento em até 15 dias desse paciente. É ideal que você guarde, de repente, um espaço na sua agenda, caso você seja um médico que já tenha uma agenda muito lotada, mas sempre é legal que você guarde um espaço na agenda para os pacientes de primeira vez que estão ligando, para no máximo até 15 dias. Por quê? Mais um motivo. Se você só tem agenda muito para frente, a mesma situação que eu já comentei em outras lives, o paciente ele tende a procurar outro que possa atendê-los de forma mais rápida. As pessoas são mais ansiosas, as pessoas são têm mais pressa hoje, vivem na correria. Então não dá para esperar uma consulta para daqui a 2 meses, né? Elas acabam procurando outro. Então tenta encaixar ali dentro desses primeiros 15 dias de agendamento, tá? Bom, e aí a sua secretária atendeu esse telefone, tá? De forma, como eu falei para vocês, conectando com o paciente, fazendo perguntas poderosas, usando gatilhos mentais, para que ele realmente consiga vir até a sua consulta. E durante o processo do funil, o paciente ele tem algumas possibilidades, né? E quais são essas possíveis possibilidades? Primeiro é o paciente agendar a consulta. Primeiro ele não agendar, né? É uma possibilidade. Se o telefonema foi tão ruim, se ela já não conseguiu quebrar nenhum tipo de objeção do paciente, se ela não conseguiu conversar com o paciente de uma forma mais calorosa, né? E o paciente também já não está tão aberto assim muitas vezes, né? Ela nem sequer consegue agendar essa consulta. A segunda situação é quando o paciente agenda a consulta, mas ele falta nesta consulta. E a pergunta é, o que a sua secretária faz quando o paciente falta a consulta? Esse paciente ele é trabalhado depois? Esse paciente é ligado para ele, para que avalie por que ele faltou, se ela pode reencaixar ele em algum momento? Porque eu digo para vocês assim que sem medo de errar, tá? Que 70 a 80% dos consultórios, dos colegas que eu conheço, de diversas especialidades, não faz essa repescagem de pacientes. Não faz, tá? O paciente agendou a consulta, muitas vezes a sua secretária nem sequer confirma, e isso já começa um erro aí, né? Que a gente precisa não necessariamente confirmar, mas lembrar do paciente que ele tem uma consulta. E aí, o paciente, mesmo ele tendo sido lembrado, ou mesmo ele tendo sido confirmado, ele faltou. Ele já está dentro do seu funil, lembra disso, né? Ele já não está mais ali no topo do funil, ele já entrou no funil porque ele agendou a consulta, ok? Só que ele agendou a consulta e ele não evoluiu nessa consulta, ele não foi, ele faltou. O que você faz a partir daí? Você esquece esse paciente? Você esquece esse prospect? Não. Todo o trabalho que ele teve de chegar até você, essa busca que ele fez no Instagram, no Face, no site, enfim, onde quer que seja, essa busca que ele fez até você faz dele um altíssimo candidato a paciente. Então esse paciente ele já chegou a ligar para o consultório, ele já marcou a consulta. Então ele precisa ser trabalhado ali. E é isso que a sua secretária tem que fazer. Por isso que eu disse para vocês no início da live que a gente vai tirar essa mentalidade que a gente tem de que secretária só serve para atender telefone e fazer agenda, tá? Ela precisa ser uma máquina de vendas para você. Ela precisa ter uma ação mais ativa e não só passiva, tá? Então, o paciente desmarcou, ou não necessariamente desmarcou, ele faltou, tá? É o primeiro ponto, ele faltou. Ele precisa ser repescado. Então, essa secretária tem que ligar para o paciente, novamente, já que na primeira ligação, provavelmente, ela pegou o contato dele, o e-mail também, e falar, oi, seu fulano, tudo bem? Olha, você tinha uma consulta agendada ontem, e eu entendo que podem ter tido alguns problemas, a nossa vida é tão difícil, tão corrida, eu queria saber se eu posso lhe encaixar em algum outro dia aqui, ou já dar uma data, olha, abri uma data para amanhã, em tal horário. Será que eu posso lhe encaixar para que o senhor não perca a sua consulta? Então, essa é uma forma de você não só mostrar para o paciente que você, a secretária no caso, que ela está preocupada com a situação dele, mas também de ela fazer a marcação para ele e, obviamente, trazer ele novamente para dentro do funil. E uma vez esse paciente marcando esta consulta, ele novamente entra naquela situação, que ele tem duas opções. Ele já agendou, ele pode ir ou ele pode não ir. E se ele não ir de novo, sempre me insisto, continua
continua repescando. Até que, de repente, pode ser que não seja o momento dele ir, e aí, ok, a secretária não liga mais. Mas, às vezes, é porque realmente as pessoas estão muito ocupadas, ou porque realmente houve um compromisso, ou porque realmente houve um contratempo, enfim, e acabou que não deu certo, tá? E, às vezes, os pacientes, principalmente quando eles confirmam, eles ficam com vergonha de desmarcar. Então, eles simplesmente faltam, achando, eles vão esquecer, né? E, na verdade, quando a secretária ligar, ela tem que dizer que não é assim, que não precisa ter vergonha, que tá tudo certo, né? Então, vamos remarcar a sua consulta, tá? Porque isso acontece muito, do paciente mesmo ficar envergonhado de, poxa, eu confirmei, nem fui, eu não vou nem ligar para a doutora de novo, porque é chato, né? Eu marcar de novo. O paciente muitas vezes pensa assim. Então, a gente tem que tirar essa capa, vestir ali, fazer a sua secretária vestir ali a capa da humildade e ligar para o paciente sim, e dizer, seu fulano, eu entendo realmente que pode ter havido algum problema, algum compromisso e tudo mais, mas eu tô ligando pra gente tentar encaixar o senhor numa agenda para amanhã ou depois, enfim, ela vai dizer o horário que ela tem, tá bom? Bom, a outra situação é quando o paciente, ele agendou, compareceu na consulta, só que esse paciente depois não retorna. Tá? Ou seja, ele já entrou no funil, ele foi até o final do funil, que é a consulta, só que ele não retornou na consulta que ele deveria retornar. E aí pode acontecer alguns problemas que você, como médico e a sua secretária, precisam identificar. Por que os pacientes não estão retornando? Existiu algum problema que ele não ficou satisfeito, seja de estrutura física do seu consultório, seja de atendimento da sua secretária, seja do seu atendimento médico, né? Isso precisa ser pesquisado. Se o paciente tinha um retorno marcado e era um tratamento importante, precisava ver como é que estava o andamento, e de repente esse paciente não aparece, a gente não pode ter uma atitude passiva de simplesmente deixar o paciente a Deus dará, não. Você tem que ligar, né? Você que eu digo secretária, tem que pedir para sua secretária ligar para ele e saber o que aconteceu e tentar remarcar o agendamento, o retorno do paciente, né? Para saber o que houve, se foi insatisfação, se realmente foi falta de tempo, se ele ficou totalmente curado do problema que ele foi lhe procurar e por isso acabou deixando para depois. Enfim, qual foi o motivo dele não ter feito o retorno desse paciente? E muita gente, alguns colegas dizem assim, Janete, mas retorno às vezes é prejuízo. Bom, você não pode pensar dessa forma, tá? Porque o paciente que retorna e está plenamente satisfeito com o seu trabalho, ele vai te indicar depois para outras pessoas e provavelmente ele vai também voltar outras vezes. Então, você não tem, apesar da gente ter que deixar assim, uma quantidade de pacientes mais, né, para a primeira vez ou para procedimento e um pouco menos para retorno todos os dias, mas o retorno ele é importante sim, tá? Porque é isso que vai conectar. Tem 2 momentos que o seu paciente está mais conectado com você. O primeiro momento é o da primeira consulta, tá? E por mais que ele passe por um tratamento longo com você, mas nesses 2 momentos ele está mais propenso a ouvir, a estar satisfeito, a ficar feliz e tudo mais. O primeiro é na primeira consulta com você e o segundo é na última consulta, na hora da alta, tá? Então, não perca essa oportunidade de realmente você conectar com esse paciente também no final do tratamento, ok? Muito bem. Gente, isso eu queria falar para vocês hoje, aqui nessa live. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, marquem os amigos de vocês aí para essa live. Todos os dias estamos aqui às 18h45 para a gente conversar um pouquinho sobre gestão, para a gente conversar um pouquinho sobre marketing digital, sobre marketing como um todo. E o assunto de hoje foi exatamente como fazer a sua secretária trabalhar no funil de vendas, tá bom? Aguardo vocês amanhã.